Salve concurseiros de plantão, sejam bem-vindos à nossa nova aula, nosso curso preparatório para concurso público com foco na Polícia Militar de Pernambuco. Beleza, pessoal? Então, seguinte, o assunto que a gente vai ver hoje, de todos eu acho, que é o que as pessoas vão mais estranhar, somente quando vê algumas formulazinhas, que é função do segundo grau, função quadrática. Os outros assuntos que nós iremos ver pela frente é a parte de financeira, porcentagem, juros, tranquilo. Vocês vão ver as questões de boa, fácil, vocês vão entender. Teve questão, inclusive, que foi anulada, tá? E aí, se alguém assistir essas aulas, quando a gente chegar nessa parte, cuidado. A bandana resolveu uma questão que foi anulada. Eu posso fazer a modificação na questão correta para poder fazer. Tem uma questão de probabilidade da prova de 2016 que foi anulada. Inclusive, a gente conseguiu fazer isso quando estávamos no cursinho e entramos com recurso para anular as questões e conseguimos anular por um erro de português nessa questão. Isso acontece demais e a interpretação muda quando tem um erro de português. E aí a questão foi anulada. Mas eu fiz a modificação de modo que a gente possa resolver. Até porque é bom que a gente tenha a maior quantidade possível de questões para serem respondidas. Então, vocês que estão adquirindo esse curso, vocês estão comprando a resolução de 3 provas completas, de cabo a rabo, mais exercícios extras sobre o conteúdo. Então, assim, é uma quantidade de questões que se aproxima de 50 questões no total, respondidas todas elas sem exceção da UPE. É muito importante. Então vocês vão ter as questões, o assunto visto, importante demais, e todas as questões das provas, das últimas provas, respondidas comentadas. Isso é importante demais. O comentário sobre cada questão, resolução de cada questão, detalhado, certo? Então muito importante isso daí. E aí, vamos fazer uma pequena modificação aqui, ó, que vai ser isso daqui, ó. Função de segundo grau. Esse é o assunto que a gente vai ver agora aqui. Tá? E o que é uma função de segundo grau? Tem aqui a definição. Toda função do tipo... Qual é o tipo da função? Vou escrever aqui agora. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Toda função que tem essa característica é chamada de função do segundo grau. Porém, tem uma pequena observação que a gente tem que fazer. A tem que ser diferente de zero. Por quê? Por que A não pode ser zero? Bom, porque o que caracteriza a função ser do segundo grau, a função quadrática? O expoente do x ser 2, né? Ó, função do segundo grau. Função quadrática, né? Então, se o valor de A for zero, aí eu teria um exemplo, tá? Um exemplo aqui. F de x igual a, vamos supor que A seja zero. 0 vezes x ao quadrado mais, vamos dar um exemplo, 5x mais 1. Quando eu multiplico alguma coisa por zero, o resultado dá zero. Então some o x ao quadrado, ficaria 5x mais 1. E essa função não é do segundo grau, ela é uma função do primeiro grau. Por isso, o valor de A não pode ser zero. Certo? Então, quer dizer que, mais uma vez aqui, eu vou ser meio redundante, né? Ó, A, P e C pertencem a reais, mas A tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, B e C pode ser zero? Pode, sem nenhum problema. Pessoal, eu tenho 3 exemplos aqui seguidos de funções do segundo grau. Primeiro exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tem uma função aqui. Ó, o valor de A é 1, o valor de B é menos 5, o valor de C é 6. Beleza. Eu vou dar outro exemplo de função de segundo grau. Ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 10. Função do segundo grau. Como é que eu sei? Bom, o valor de A é 2, o valor de C de B é 0, não tem B, B é 0, né? O valor de C é menos 10. Oxe, outra função do segundo grau, ó, x ao quadrado menos
x. O valor de A é 1, o valor de B é menos 1, o valor de C é 0. Então, eu tenho exemplos de funções. Vou dar mais um exemplo de função, tá? Ó, é f de x igual a 3x ao quadrado. Eita, valor de A é 3, valor de B 0, valor de C 0. Tá aqui, ó. Não apareceu, é porque o valor deles são zeros. Então, são exemplos de função de segundo grau. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo, não tem segredo para você resolver isso. Agora, o que a gente tem que saber para entender bem função do segundo grau? A gente tem que saber resolver equação de segundo grau. Então, e como é que eu resolvo uma equação como essa aqui? Como é que resolve isso daqui? Como é que se resolve uma equação? Isso é uma função de segundo grau, né? Mas em equação do segundo grau, a diferença da função do segundo grau para a equação do segundo grau é que eu vou pegar a função é essa aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou pegar essa função e vou igualar ela a zero. E quando eu faço isso, eu acho os dois pontos, ou o ponto, pode ser um, pode ser dois, que o gráfico toca o eixo x. Tá? A gente vai entender isso com mais calma, tá? Aí eu tenho que saber o quê? Bom, eu tenho que saber duas fórmulas. Fórmula número 1, fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Importante você decorar a fórmula de delta separado da fórmula de Bhaskara. E tem pessoas que juntam para formar uma fórmula só. Só que você vai precisar dessa fórmula separadamente daqui a pouquinho, quando a gente for ver a parte de estudo do sinal, de vértice da função, tudo isso a gente tem que saber um pouquinho disso daqui. Fórmula número 2, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Pronto, essas são as duas fórmulas que a gente vai precisar trabalhar. Com relação a delta, eu vou ter umas situações a mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiramente, quando você calcula o valor de delta e ele dá maior do que zero, é porque a equação vai ter duas raízes distintas. Duas raízes distintas. Isso acontece quando delta for maior do que zero. Quando delta for igual a zero, eu vou ter uma raiz dupla. Ou seja, as raízes serão iguais. Tipo 2 e 2, 5, 5, 7, 7, enfim. As mesmas raízes. E quando delta for menor do que zero, não possui raízes. Não possui raízes reais. Beleza? Bom, seguinte. Vamos resolver uma, né? Eu vou mostrar para vocês um bizu muito legal, né? Quem não conhece vai achar muito bom, porque eu vou responder para vocês e vou mostrar para vocês que dá para vocês responderem praticamente 100% das equações de segundo grau que vocês encontrarem na vida de cabeça. Tá? Obviamente tem que ter treinamento, tem que ter, mas não é difícil, é fácil de entender. E aí, como exemplo, vamos começar a resolver aquela equação que eu marquei lá. Então, veja, aquela equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, eu vou igualar ela a zero. Certo? Pega a equação igual a zero, tem uma equação do segundo grau na sua forma reduzida. Dessa forma aqui, eu já posso aplicar essas duas fórmulas aqui e responder ela. Não tem que saber responder a equação do segundo grau. Vamos verificar o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu tenho delta igual a quem é b. Bom, eu gosto de identificar separado. Eu acho que facilita muito fazer isso daqui, ó. A é igual a 1.
B é igual a menos 5, C é igual a 6. Isso ajuda para que você não cometa erro, principalmente com relação a sinal. Porque um sinal faz com que você erre, tá? Então vamos lá. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 6. E aqui eu tenho delta é igual a menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Ou seja, delta é igual a 1. Beleza? Se delta é igual a 1, pessoal, eu sei que ela tem duas raízes distintas, uma raiz diferente da outra. Lembrando que quando eu achar delta menor do que zero, não tem solução. Eu já posso parar de tentar encontrar as raízes, porque você não vai encontrar, porque o valor de delta dá negativo e não existe raiz quadrada de números negativos, tá? Foi esse pequeno lembrete que a gente já viu. Agora, a fórmula de Bhaskara, né? Vai ficar menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Aí aqui, ó, x igual a menos b. Então vamos olhar para o sinal de b, é negativo, então menos com menos dá mais, 5, mais ou menos a raiz de delta, que é igual a 1, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então x vai ficar 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1, dividido por quanto? Por 2. Então x é igual a x1, 5 mais 1 sobre 2. Observe que 5 mais 1 é 6 para dividir para 2. Então meu x1 aqui vai ser igual a 3. Agora o x2, ou x2 linhas. Usei o menos, o mais, agora vou usar o menos, 2. Então o resultado desse daqui dá 4, dividido por 2. O resultado desse daqui, x2 igual a 2. Então tá aí. Eu tenho as duas respostas. 3 e 2, 2 e 3, tanto faz. Ok? Então, esse é um trabalho. Então, eu acho que resolver a equação de segundo grau, isso é uma opinião minha, e as pessoas erram ainda a equação de segundo grau. Eu digo o seguinte, tenha calma, né? Faça devagar, né? Bem devagar, o máximo que você puder. Treine isso. Porque se você não souber resolver a equação de segundo grau, não tem para onde ir. O primeiro ponto, o primeiro passo é saber resolver a equação de segundo grau. Tá? Então, assim, sabendo resolver a equação de segundo grau, vamos aprender alguns bizus? Vamos, é importante aprender bizu, porque vai ajudar vocês a fazer mais rápido. E muitas vezes, né, você nunca tem tempo suficiente para poder fazer uma prova por completo com tranquilidade. Né? Quem termina cedo uma prova de concurso, quem termina cedo uma prova de vestibular, tipo 1 hora, 2 horas antes, não estudou, não passou, não vai passar. A não ser que o caba seja um gênio. E geralmente, se você for um gênio, você não vai fazer concurso nível médio. Você vai fazer um concurso top. Você vai estudar na NASA, no ITA, não sei lá onde você for. Né? O gênio é uma coisa diferenciada. E estamos falando de nós, né, incluindo eu, que sou funcionário do Estado e somos meros mortais. As pessoas muito inteligentes, elas estão no patamar muito alto. Então, assim, não vamos ficar focando nisso. Então, o segredo é você fazer isso muitas vezes. E prática, até com que você ache fácil. Agora vamos aprender aqui 2 dicas de resolução de exercício, de resolução de equação de segundo grau. Inclusive, eu vou manter a equação que eu acabei de fazer aqui, porque eu vou mostrar ela de outra forma. Vou mostrar ela de uma forma diferente. A primeira equação que a gente vai trabalhar é essa aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Como é que se resolve isso de cabeça, Ana? Como é que eu chego naquela resposta de cabeça? Bom, seguinte. Eu vou escrever aqui o x1 e o x2. E o que eu tenho que fazer é o seguinte. Lembre, são duas coisas. Primeiro, verificar se isso aqui é 1. Tem que ser.
Aí você, só funciona quando A é 1. Sim, só funciona quando A é 1. Porém, A ser 1 acontece em 99% das equações que vocês vão ver. A maioria das vezes o valor de A é 1. Vou mostrar depois outra dica quando o valor de A não é 1, tá? Mas sempre lembre disso. O valor de A tem que ser 1, massa. Então, duas situações. Você tem que trocar o sinal. Vou até escrever aqui, ó. Trocar o sinal. Lembrando, não vou mexer com esse daqui, eu vou trocar um sinal desse. Então, se você está vendo menos, entenda agora que é mais. Se você está vendo mais, entenda que é menos. Fez isso, pronto. Já sabe que tem que trocar o sinal? Sei. Procure dois números que multiplicados dê esse número aqui, 6. Tá? E aí, geralmente as pessoas já acertam de cara. Tipo, dois números multiplicados dá 6. Aí você vai colocar 2 e 3. Agora você vai ter que somar e vai achar esse valor aqui. Observe, 2 mais 3, 5. Bateu. Aqui não tem menos 5? Sim, mas tem que trocar o sinal. Então, resolução 2 e 3. Eita, foi tão rápido que eu não entendi. Vamos fazer o seguinte. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Lembra que tem que trocar o sinal do número do meio. Então, onde você vê menos 7, veja mais 7. Então, me procure aí dois números que multiplicados de 10. Pô, muito fácil, cara. 2 e 5. Somando tem que dar 7. Bate? Dá sim. Acabou-se. Tá feito também aí. Vamos dificultar a situação? Vamos dificultar. Vou colocar um negócio mais assim, ó. X ao quadrado menos 13x mais 36 igual a 0. Eu quero dois números que multiplicados de 36. Bom, na cabeça de vocês, eu imagino que esteja passando 6 e 6. Observe que 6 vezes 6 dá 36. Mas somando esses números dá 13? Não dá 13. Então não é 6 e 6. Então vamos procurar outros dois números que multiplicados de 36, mas que somados de 13. Aí você vai tentar encontrar, nesse caso, 9 e 4. 9 vezes 4, 36. 9 mais 4, 13. Bateu também. Observe que eu troquei o sinal número do meio. Ok, bandana, só que em 3 pontos seguidos, 3 exemplos, você sempre deu o valor de B negativo, nunca deu o valor positivo para eu trocar. Exatamente. Vamos fazer isso agora. X ao quadrado mais 9x mais 20 igual a 0. x1, x2. Por isso a importância dos números inteiros. É muito importante. Os números inteiros é uma coisa assim que você vai precisar realmente ter esse conhecimento aí muito. Tem que mesmo ter esse conhecimento de números inteiros. E aí vamos com calma. Bom, lembra que isso aqui tem que dar menos 9. Ok, menos 9. Vamos primeiro pensar na multiplicação. Eu sempre digo, nunca comece pela soma. Sempre comece pelo produto. Sempre comece pelo produto. Então, dois números que multiplicados de 20. Bom, tem duas opções aí que é mais fácil de você enxergar. É 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Essas são duas opções que são, ou 1 vezes 20 também dá. Mas, se você colocar 2 e 10, você tem que entender que você tem que procurar agora sinais aqui para que a soma disso daqui dê 9 negativo. Lembrando que para que dê 9 negativo, os dois teriam de ser negativos, porque se você botar um negativo só aqui, o produto vai dar menos 20. E o produto tem que dar 20 positivo. Então, se eu boto dois negativos aqui, a soma desse daqui dá menos 12. Então, você vai dizer, então não é 2 e 10. Então, não é 2 e 10. Então, é 4 e 5. Beleza. 4 e 5. Multiplicando dá 20. Mas somando, tem que dar menos 9. Aí você bota menos 4
e menos 5. Lembra? Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. Ok? Quer um outro exemplo? Vamos colocar um outro exemplo. Ó. X ao quadrado menos 15x mais 56 igual a 0. Presta atenção aqui que tu vai ter que achar o x1 e vai ter que achar o x2. E neste caso, são dois números que multiplicados de 56. Fácil de achar pra caramba. É 7 e 8. Só que para a soma da... Perdão, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo igual, tá? Mais 15x. Para que isso daqui dê menos 15, né? Porque tem que trocar o sinal, eu tenho que botar o menos aqui e o menos aqui, ó. Porque menos 7 menos 8 dá menos 15, né? Porque tem que trocar o sinal. E menos com menos dá mais. 7 vezes 8, 56. Bandana sempre vai ser os dois positivos ou os dois negativos? De jeito nenhum. Vê o que vai acontecer aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Ok. O que eu quero aqui, Bandana? Eu quero o seguinte. Eu quero que x1 e x2 encontrar dois números que multiplicados dê 20. Tudo bem, vamos botar 4 e 5 multiplicando. 4 vezes 5 dá 20? Sim. Mas só que a multiplicação tem que ser menos 20. Então sempre entenda isso. Para que a multiplicação seja menos 20, um desses números tem que ser negativo. Porque se os dois for negativo, a multiplicação vai dar 20 positivo. E como eu quero que dê menos 20, um deles tem que ser negativo. Então você tem a possibilidade de errar sem querer e depois corrigir. Imagina só que tu bota o menos aqui. Aí seria menos 4 e 5. Beleza, multiplicando menos com mais dá menos, 4 vezes 5, 20. Mas quando tu somar isso daqui, 5 menos 4 dá 1 positivo. Que é 1 e que é 1. Eu quero que dê menos 1. Ah, tá. Então aqui vai ser positivo e aqui negativo. Mais com menos dá menos, 4 vezes 5 é 20. E menos 5 mais 4 dá menos 1, porque tem que trocar o sinal do número do meio. Então eu fiz aqui 6 exemplos. Eu espero que vocês tenham entendido esses exemplos. E caso você tenha dificuldade, olha, eu só aconselho o seguinte. Faça mais exercícios. E se ainda tiver com dificuldade, pergunte. Você vai ter meu contato aí, vai ter a facilidade de conseguir falar comigo. Vai ser grande. Você pega aí a rede social, tem Instagram, tem Facebook e tal. E você vai entrando em contato e vai tirando dúvida. E a gente aqui vai ajudando aí você a ingressar na carreira pública, tá? Mas assim, de coração, é muito importante que você saiba resolver a equação. Eu acho que de todos os assuntos, os mais importantes que a gente viu aqui, é a equação do primeiro grau, sistema de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Esses assuntos, eles são ferramentas de trabalho. É feito o cara ser mecânico que não sabe mexer numa chave de boca. Não vai ser mecânico nunca, porque mexer numa chave de boca, para um mecânico, é uma ferramenta para ele resolver o problema. Eu até posso, nunca vou ter o conhecimento de fazer aquilo se eu não sei pegar numa chave e apertar um parafuso. Né? O mecânico, a função dele não é mexer em chave de boca ou mexer em chave de fenda, é consertar um defeito em alguma máquina, seja industrial, seja automotiva, mas a ferramenta de trabalho dele é a chave, né? O alicate. E no caso de vocês que são estudantes a nível médio para concurso público, a ferramenta de trabalho de vocês para resolver problemas são as equações. 99% das questões envolve equação. Envolve raciocínio, sim, mas bastante equação. Então, mesmo que eu tenha um raciocínio e não consiga equacionar, eu vou ter dificuldade para resolver. Isso não quer dizer que eu não resolva. Quer dizer que eu vou ter mais dificuldade. Por isso a importância em você realmente dar um foco maior em resolução de problemas. Certo? E em resolução de exercícios com equação do primeiro grau. Do segundo grau também e sistema de equação. Eu tinha falado que ia passar mais um exemplo. Mas agora quando o valor de A não for igual a 1. E eu vou mostrar sim, com certeza. Vou apagar esse daqui e vou colocar dois exemplos. Bom, pessoal,
Vou colocar dois exemplos, a gente dá continuidade aí no conteúdo. 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a 0. Observe aqui que nessa situação o valor de A é 3, o valor de A não é 1. Então, aquele macete que a gente tinha acabado de ensinar, aquele bizu não funciona. Eu vou te ensinar um outro bizu, vou indicar o que tem que ser feito. Primeiro passo, vou indicar, ó, tem que multiplicar o valor de A vezes o valor de C. Multiplicou? Bota aqui o resultado. Está aqui. Ó. Passa um traço aqui. Pega esse valor que está aqui e bota o sinal trocado. Está aqui. Pronto, fiz aqui. Tá aí, resolvemos. Primeira parte tá aí. Muito fácil. Ó, eu vou até indicar aqui, ó. Troca o sinal. Ok, tá trocado lá. Qual é o próximo passo? Bom, é você procurar dois números que multiplicados de 9 e que somados de 10. E aí é fácil, né? Ó, 9 vezes 1 dá 9 e 9 mais 1 dá 10. Fez isso? Sim. Agora você pega esse valorzinho aqui, ó, esse aqui é o valor de A, e joga ele para cá. Então você divide por A, que é 3, e divide por A, que é 3. Aí tu vai ter as tuas duas respostas. x1 igual a 3, x2 igual a 1 sobre 3. Tá aí. Resolução da questão. Tá? Vou botar um outro exemplo aqui, para que fique mais fixo, mais firme na sua memória. Ó, 2x ao quadrado menos 5x menos 7x mais 5 igual a 0. Bom, tá aqui. Você vai multiplicar A vezes C. Beleza, deu 10. Vem para cá, troca esse valor aqui, fica 7. Procura dois números que multiplicados de 10 e que somados de 7. Poxa, muito fácil. 5 e 2. 5 vezes 2, 10. 5 mais 2, 7. Pega o valor de A e divide. Aí tu tem x1 igual a 5 sobre 2. x2 igual a 1. Tá aí. Muito rápido, pessoal. Resolver a equação de segundo grau tem muito macete. Facilita muito. É difícil eu pegar uma equação de segundo grau e usar a fórmula de Bhaskara. Isso vai acontecer geralmente quando o valor de delta não for uma raiz exata. Porque aí você vai ter dificuldade de encontrar. Quando delta der, por exemplo, se a delta desse raiz de 13, aí as respostas não seriam fáceis de você adivinhar de cabeça. Mas é muito raro isso acontecer. Digo para você que é muito raro mesmo. Geralmente as equações são muito fáceis de resolver. São fáceis, então você consegue resolver ela, obviamente com prática, tá? O que eu aconselho para quem quer praticar isso aqui? Porque vocês vão ter todas as questões resolvidas, comentadas. Mas só que vocês não vão ter questões básicas para você trabalhar. Tipo assim, resolver a equação, tal, não é proposta. Mas como é uma ferramenta de trabalho, o que eu aconselho? Vamos lá para o Google, bota lá lista de exercício, equação do primeiro grau, sistema de equação. Quer baixar em PDF, quer baixar no Word, bota doc. Baixou, apareceu um monte lá, você imprime ou copia e responder, fazer. Mesma coisa faz com relação à equação de segundo grau. Muito isso, tem que fazer demais o tempo todo. E aí, fazendo isso, você vai ganhar prática e você vai se dar muito bem. Beleza? Bom, função de segundo grau, eu mostrei para vocês a definição, mostrei para vocês resolução da equação de segundo grau, beleza? Agora vamos ao gráfico da função. Bom, gráfico da função do segundo grau. O nome desse gráfico é chamado de parábola. A parábola é o gráfico de uma função de segundo grau. E lembra da antena parabólica, né? Ela tem essa forma aqui. Então, como é que funciona esse gráfico dessa função de segundo grau? Vou colocar aqui um plano cartesiano aqui. Vou colocar um outro aqui.
O gráfico da função de segundo grau vai ter essa característica ou vai ter essa característica. Lembrando que estamos trabalhando esse tipo de função, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito importante lembrar que esse valor aqui, ó, tá cortando o eixo y, aqui, ó, tá cortando o eixo y, sempre vai ser o valor de c na equação. Sempre vai ser. Se aqui for 5 é porque cortou em 5. Aqui for menos 1 é porque aqui é menos 1. Então lembrar disso, que esse valor aqui, você vê o gráfico, você viu aqui 5, ele não deu a função, já saiba que c é igual a 5. Simples. Ok, mas como é que eu vou saber se o gráfico vai ter esse comportamento ou esse comportamento? Porque assim, como está aí, eu não tenho como saber, porque os valores não foram dados, mas só pela característica da função eu consigo identificar se o gráfico tem concavidade para cima ou para baixo. Bom, você vai olhar para a função e verificar se o valor de A for positivo, concavidade para cima. Se o valor de A for negativo, concavidade para baixo. Então, eu ver uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, já sei que o gráfico dessa função, ele tem essa forma, ela é assim, é para cima. Não estou dizendo que vai ser exatamente igual a esse, estou querendo dizer que a concavidade é para cima. Se eu ver essa função aqui, f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 1, eu sei que o gráfico dessa função vai ser assim, concavidade para baixo. Por quê? Porque A é negativo. Então, isso aqui já te ajuda bastante a tu ter uma noção, né, de como vai ser os gráficos dessas funções. Bom, agora vamos construir esse gráfico dessa função, tá? A gente vai construir junto o gráfico dele. Então, descobrir como é que eu faço para calcular o gráfico. Vou escrever aqui uma função, tá? Pegar essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Escreve essa função aí. Vamos ver se a gente consegue pegar o gráfico dela aí, tá? fx ao quadrado, para não ter tanto trabalho, tá? fx ao quadrado menos x. Que a gente não tem tanto trabalho, né? Menos conta, né? Bom, essa é uma função, eu não coloquei valor de c, se é zero e tal, mas é uma função. Como é que fica esse gráfico aí? É o seguinte, mesma ideia que a gente teve da outra vez. Eu vou mostrar esse gráfico depois de duas formas, tá? Vou mostrar dessa forma e vou mostrar também de outra. Bom, galera, eu já fiz aqui uma tabelinha para poder a gente construir o gráfico dessa função aí, ó, que é o quê? f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ok? Então aqui está o valor de x, o valor de y, né? E eu vou substituir onde tiver x, eu vou colocar aqueles valores padrões que foi o que eu fiz da outra vez que a gente trabalhou função do primeiro grau. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? E em seguida mostrarei depois, quando a gente for ver a segunda parte de função do segundo grau. É um assunto maior, então eu vou ter que dividir em duas aulas a outra parte. Mas vamos lá. Onde tiver x, bota menos 2. Aí vê como vai ficar. Ó, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado menos 1. Bom, menos 2 ao quadrado é 4. E 4 menos 1 dá 3. Tá aí, ó. Depois, vê, menos 1 ao quadrado menos 1. Aí ficou menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 dá igual a 0. Depois com 0, pessoal. 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 dá igual a menos 1. Depois com 1, ó. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é igual a 0. Depois com 2, ó. 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é igual a 3. Agora veja como fica a característica desse gráfico aí. Vamos primeiro fazer o plano cartesiano. Deixa eu ver aqui. Plano cartesiano. Retinho.
retinho aqui, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vamos ligar os pontos. Então, o primeiro ponto que a gente vai ligar é quando x é igual a menos 2, o valor de y é 3. Então, ó, vamos ligar aqui. Liguei os pontos. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0. X menos 1, y 0. Marquei o ponto. Quando x é 0, y é menos 1. Marquei o ponto. Quando x é 1, y é 0. Marquei o ponto. Quando x é 2, y é 3. Marquei o ponto. Pela característica da função, você observa que como o x aqui, né, ao quadrado, aqui está na frente do número 1, né, que é 1. O valor desse 1 aqui, como ele é positivo, então já sei que com gravidade para cima. Quando eu marco aqui os pontos, aí eu tenho esses pontos marcados. Como é que eu vou fazer isso daqui? Ó, vê só, ó. Tá aí, bem feito o gráfico, né? Ficou bem legalzinho, bem organizado. É assim que se constrói o gráfico de uma função de segundo grau. Lembrando que as provas que vocês vão fazer não vai exigir de vocês construir o gráfico, porque as provas são de marcar x, você tem que ter gabarito. Você precisa entender como é que é um gráfico de uma função de segundo grau, porque algumas questões exigem isso de vocês. Vocês vão ver quando eu for resolver algumas questões sobre função quadrática, tá? Enfim, essa foi o final da nossa primeira aula sobre função de segundo grau. Ainda teremos mais uma aula, porque esse é um assunto que exige um pouquinho mais, né, da gente, por isso essa vai ficar para a próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Até a próxima.